Então, podemos começar, recomeçar? Vamos, né? Zé Henrique já está falando conosco, Hernani já chegou, então nós vamos retomar. Hernani, eu estou pensando, porque nós temos muitas participações, então eu estou pensando em nós começarmos esse segundo momento com as perguntas, para garantirmos que todos sejam atendidos e depois você dá continuidade. Está bem assim? Hernani, abre seu microfone. Por favor, abra o seu mic. Isso. Ok. Isso. Então, você concorda que nós comecemos agora pelas perguntas? Concordo, claro. Então, vamos Claro lá. A Analice desejou a todos nós boa tarde, nós agradecemos, retribuímos, já estamos, né? Muito bem, né, Analice? A Tereza Costa. O senhor acredita que, ao contrário, o psiquismo pode neutralizar a ação de um câncer? Pode repetir, Nádia? É o que, Pode Tereza? repetir. Eu acho que ele já respondeu, né? Mas eu vou, já que ele não entendeu, eu vou entender, eu vou repetir, mas a Tereza, que é a autora do questionamento, já disse que você já repetiu, já respondeu. O senhor acredita que, ao contrário, o psiquismo pode neutralizar a ação de um câncer? Não só o psiquismo, né? Quando a gente fala psiconeuroendócrino, imunofisiologia, envolve várias coisas, né? Quer dizer, você tem que usar o seu psiquismo no sentido de fazer a prece. Essa prece, essa oração vai acionar o sistema limpotalâmico, né? E esse sistema limpotalâmico vai acionar o sistema endócrino, o sistema neurovegetativo, sistema nervoso central periférico e o sistema imunológico atuando todos juntos, né? Então, não basta só o psiquismo, o psiquismo é apenas a parte que vai acionar todo o processo de defesa imunológica do paciente. É aquilo que eu te fazia, a homeostase, né? A homeostase mostra o equilíbrio entre a mente e o corpo, entre o cérebro e os órgãos, né? E entre o espírito e a parte orgânica, a matéria. Uhum. Então, é por isso que a gente dá esse nome comprido, né? Psiconeuroendócrino imunofisiologia. Isso. O Saulo, o Hernani, você terminou? Terminei. Tá bem. O Saulo faz a seguinte observação. Joana de Ângeles, meio às suas maravilhosas orientações à Terra, falou sobre perda de defesas orgânicas por conta de ataques de obsessores. Enquadra-se bem isso nesse campo do qual você está falando hoje? Claro que sim, claro que sim, né? Todos nós sabemos que nós temos nossos espíritos protetores de um lado, né? E os nossos obsessores de outro. Então é preciso que a gente saiba, através da prece, da oração, da prática do bem, da caridade, continuar com nossos bons espíritos protetores, né? E fazer com que os nossos espíritos obsessores passem para o nosso lado. Né? Há algum tempo atrás eu estive com uma amiga minha, que ela é médium e tal, ela disse assim, olha, Hernando, você tem uma porção de protetores, mas também tem uma porção de obsessores. Então, nós fizemos um trabalho e eu comecei, então, a conquistar esses obsessores todos, entendeu? E isso mostra o seguinte, que o obsessor não significa um espírito mau, é um espírito sofrido, que ele está ali, muitas vezes, enganado dos seus reais objetivos. Às vezes, o obsessor persegue uma outra pessoa sem nenhuma razão aparente. Lembra do caso do Divaldo Pereira Franco, né, que tinha o cara de... Máscara de ferro. Ele fala... Máscara de ferro. Então, o Divaldo ele contou isso várias vezes, que muitas vezes ele está no elevador Lacerda e esse Máscara de Ferro, né? Que era do filme, né? Então, ele achava o cara muito parecido e muitas vezes o Divaldo quase que se jogou do elevador Lacerda porque esse obsessor ficava o tempo todo, pula, 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 e o Divaldo foi segurando. Até que um dia
e esse obsessor apareceu para o Divaldo e falou assim, olha, a partir de hoje não vou lhe perseguir mais, eu não vou mais lhe obsediar, porque você recebeu um filho meu lá na mansão do caminho. Então, a partir de hoje, eu passei a ser seu amigo. Então, uma forma de que você tem que vencer a truculência, a maldade, com a inteligência, a sabedoria, com a fé e com o amor ao próximo. Sempre o amor, não é, Hernani? Sempre o amor, isso. O Hernani, posso advogar aqui a causa dos obsessores? Claro. Porque normalmente a gente transfere responsabilidades e as culpabilidades para os obsessores, mas esquecemos muitas vezes que eles só atuam com a nossa anuência. Tanto que Leonel, dando informações na série André Luiz, nos fala que eles estão observando constantemente o nosso tema básico ou reflexo dominante da nossa personalidade. Não existe obsessão sem a auto-obsessão, como diz Herculano Pires. É só isso que eu queria dizer. É isso mesmo. Pode continuar. Sim? Então, tá, Rubim terminou e você também está ok, não é, Hernani? Bem, nós temos aqui mais uma confirmação, mensana in corpore sano, e continua o Saulo ilustrando, dizendo como são interessantes as expressões, ele fez um AVC, à luz dos conceitos exarados pelo expositor, depois ele fala também, o próprio Saulo, também a expressão de Jesus, a tua fé te curou, e depois ainda o Saulo fazendo uma pergunta, Hernani, é o que se chama úlcera nervosa, e ele explica que fez essa pergunta referindo-se ou falando sobre a mensagem errada, via simpático e parasimpático, do cérebro para o estômago. É exatamente isso, né? É porque o nosso estômago ele foi programado para produzir o ácido clorídrico numa quantidade normal. Esse ácido clorídrico, por sua vez, eleva a produção da pepsina, que é uma enzima, né? E essa enzima, então, vai digerir aquela alimentação que a pessoa fez. Então, se você come um bife de carne, na hora que esse bife chega no estômago, vai passar por um processo de quimificação, e se a quantidade de pepsina for muito, muito elevada, a pepsina vai digerir não só a proteína do bife, como a proteína da mucosa gástrica. Então, por isso que no passado existe até hoje as profissões de risco para a chamada úlcera nervosa, né? Então, por exemplo, os grandes empresários, os grandes gerentes de banco tinham uma incidência muito grande de úlcera gástrica ocasionada pelo estresse. Ele era tão estressado, né, que o estresse fazia com que o simpático, parasimpático entrasse em desalinho e ele começava a ter dentro dele uma produção excessiva do ácido clorídrico e pepsina que ia levar ele a contrair uma úlcera chamada úlcera nervosa, né? Então, isso é o que nós chamamos, muita gente acha, pessoas muito tensas, tem azia, aquela queimação no estômago, né? Então, aquela queimação é o quê? É o excesso de ácido clorídrico e pepsina que aquela pessoa tem devido a um transtorno tensional que aquela pessoa está passando. Por ansiedade, por uma depressão, por qualquer tipo dessas doenças mentais, esses transtornos mentais. Posso fazer outro acréscimo, meu amigo? Claro, para mim é uma honra. Eu estou aprendendo com você. A partir do momento que há o estresse, há esse desequilíbrio nervoso que você colocou com muita felicidade, nós sabemos que o estresse diminui a imunidade da criatura. Ela entra numa imunodepressão. Com isto, há um desenvolvimento e uma multiplicação de micro-organismos, inclusive o Helicobacter pylori. Por isso, hoje sabe-se que a causa, segundo a medicina, dessas gastrites e úlceras é por conta do Helicobacter pylori, que se desenvolve por não encontrar no corpo uma defesa adequada devido ao estresse, o chamado H. pylori. Porque, inclusive, o H. pylori é um agente
um agente carcinogênico, não é? Ele, Exatamente. além de produzir essas gastrites, ele também pode causar um câncer do estômago, porque é considerado um agente biológico carcinogênico, que pode produzir um câncer. Perfeito. Hernani, isso não se enquadra no conceito de câncer ocupacional, não chega a isso, né? Não chega a isso. O câncer, o chamado câncer ocupacional ou profissional, é a pessoa que contrai um câncer em decorrência da sua atividade profissional. Então, exemplo disso, uma pessoa que trabalha como frentista no posto de gasolina, ele tem alto risco, né, de desenvolver um câncer pela inalação dos produtos tóxicos do benzeno que são encontrados na gasolina. Então, o que acontece? O frentista, ele trabalha ali, ele não percebe, mas a gasolina é volátil, né? Ela se dispersa no ambiente e tem muitas pessoas que desenvolvem câncer de seios paranasais, câncer do pulmão, câncer tipo da boca, das narinas, né? Da pele, causado pelos agentes carcinogênicos derivados do benzeno que existe na gasolina. Não podemos esquecer não podemos esquecer o amianto, né? E o amianto durante muitos anos, né, era um dos maiores causadores do mesotelioma, que era um tumor maligno, né? Como também tem muitas outras profissões, por exemplo, os cabeleireiros, as pessoas que trabalham em salão de beleza, também estão muito suscetíveis a contrair um câncer, porque usa muitas substâncias voláteis, né, tipo éteres, tipo alguns outros. É como antigamente, quem trabalhava com cromo, por exemplo, cromo, níquel, naqueles processos de cromagem de peças de metal, essas pessoas também absorviam o cromo, né? Então, a chamada a carcinogênese, profissional ou ocupacional, é muito frequente e a pessoa desenvolve isso. Por exemplo, quem trabalha em minas radioativas, né, pode contrair um câncer. Quem trabalha em serviço de radiodiagnóstico, de radioterapia, se não tiver as proteções, pode desenvolver um câncer causado pelas radiações ionizantes e assim por diante. Eu, como médico do trabalho, já vi alguns casos, né? Você citou aí a galvanoplastia, né? Galvanoplastia trabalha com esses produtos altamente cáusticos e penetrantes, como o próprio chumbo, o cromo e outros elementos mais. Serviço de galvanoplastia, né? Teve durante algum tempo aqui no mundo, e continua tendo, o chamado câncer ocupacional indireto. Então, por exemplo, quando antigamente era permitido se fumar em boates, em restaurantes, né, nós vimos muitos casos de garçons, por exemplo, que não fumavam, mas trabalhavam num ambiente altamente contaminado pelas substâncias carcinogênicas do cigarro, do tabaco. Então, é o chamado carcinogênese indireta. Ele contrai um câncer de forma indireta, aspirando, sem querer, a fumaça nociva do tabagismo de outras pessoas que frequentavam aquele ambiente. Então, é também considerado um câncer ocupacional indireto. Os fumantes passivos, né? Os chamados fumantes passivos. Como também, por exemplo, tem um trabalho de um grande epidemiologista, da Johns Hopkins, feito há uns 30 anos atrás, onde ele fez um trabalho com os animais, com os cães. Então, ele descobriu o seguinte, ele separou os cães cujos donos fumavam e cujos donos não fumavam. Então, o que é que ele observou? A incidência de câncer em animais de estimação, principalmente cachorro, cujos donos fumavam, era muito alta. Já a incidência de câncer onde os donos não eram fumantes, a incidência de câncer de pulmão nos cachorrinhos era praticamente zero. E ele fez um trabalho muito interessante que ele começou a ver o seguinte, os cachorros de focinho longos tinham uma incidência menor,
porque os cílios nasais, os pelos nasais dos cachorros funcionavam como uma barreira contra a entrada daquelas substâncias do cigarro. Já os cachorrinhos de focinho curto, tipo bulldog, tinham uma incidência maior. Então, esse trabalho, quando foi um médico com quase 90 anos, quando ele começou a fazer esse trabalho, muita gente achou que ele está ficando maluco. Mas depois os resultados foram extremamente importantes para mostrar que a proteção animal tem que ser feita também. Ou seja, os cães, gatos, são chamados fumantes passivos também, porque eles fumam o cigarro, o charuto, o cachimbo dos seus donos, de uma forma indireta. Vamos continuar aqui, Hernani. O Saulo ainda aqui disse que considerou maravilhosa a sua observação de tratar bem o doente para que o seu psiquismo, o seu próprio psiquismo, o ajude. E, afinal, também repetiu você, que nós todos repetimos, que o amor venceu. A Carmen aqui nos fala sobre a pergunta. Nos casos de degeneração do cérebro, como Alzheimer e Parkinson ou demência senil, existem casos documentados do sucesso desta abordagem? Não, eu não tenho dados que falem sobre isso, não. Infelizmente, eu não posso responder a pergunta dela, não tenho um embasamento científico para responder essa pergunta dela. Tá bem. Só um minutinho. Diga. O Divaldo Pereira Franco, num dos seus, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz um relato sobre Alzheimer como uma doença expiatória, porque os portadores de Alzheimer eles estão sempre semilibertos do corpo, devido à impossibilidade de utilizar o cérebro, a organização cerebral. E isso facilita, sobremaneira, a questão obsessiva. Então, Manuel Filomeno de Miranda coloca a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer, como uma doença expiatória obsessiva. É só um relato para todos nós. Isso. Obrigada, Rubinho. Os sucessos, por gentileza, os sucessos de cada caso, em linha com o que o Zé Henrique acabou de falar, estão naturalmente submetidos à lei de Deus, onde não há regime de exceção. Assim, se é necessário, nesse ou naquele caso, que a culminância seja o desencarne, após um período de sofrimento mais ou menos longo, assim será. Entretanto, a mim me parece que isso tudo justifica ainda mais os esforços dos cientistas que, no momento presente, começam a aproximar o homem de sua natureza, de suas maiores forças, como eu disse numa das ilustrações. Não vamos ter sucesso absoluto em coisa nenhuma, em campo nenhum, mas precisamos perseguir sempre esse sucesso. E se a motivação for o amor, sem sombra de dúvida, o sucesso será cada vez maior e mais positivo. Tereza, sim. É interessante quando o Manuel Filomeno de Miranda coloca o Alzheimer como uma doença expiatória, porque a sintomatologia clara, insofismável, é a criatura perder a memória recente e não perder a memória antiga, aonde estão as nossas dívidas. Olha que coisa interessante. É o passado a nos cobrar. Por isso, o Manuel Filomeno de Miranda coloca como uma doença obsessiva expiatória. Isso. A Tereza pergunta, Hernani, se você atende pacientes dentro dessa modalidade para tratar o câncer. Ô, Nádia, eu atendi durante 46 anos. Eu sei disso. Eu me aposentei há 2 anos e 3 meses, e, eventualmente, eu atendo algumas pessoas, né, que me procuram, mas são pouquíssimas, né? Porque, na realidade, quando a pessoa tem um câncer, tem que tratar mesmo no hospital especializado, porque ali ele vai ter todas as condições de observação, de tratamento, de controle, né? Porque, para você ter uma ideia, hoje,
qualquer tipo de tratamento, seja ele um tratamento curativo ou um tratamento paliativo, pelos custos, tem que ser feito numa instituição pública, né? Agora, eventualmente, eu atendo alguma pessoa para aconselhar, né? De vez em quando chega lá na minha casa, a pessoa, olha, eu estou com um carocinho aqui na pele, será que isso aqui é câncer? Eu disse, olha, isso aí não parece. Quando tem um que parece, olha, você vai procurar um amigo meu no lugar tal, entendeu? Mas, na realidade, a aposentadoria nos leva a assim, um estádio mais de afastamento das atividades que a gente usou durante muito tempo, né? E depois a gente chega um momento que a gente tem que começar a cuidar de nós mesmos, né? Entendeu? O que acontece? Às vezes a gente, quando aposenta, quando pensa que está tudo bem, aí de repente aparece uma doença, né? E a gente então tem que se cuidar. Mas, de qualquer forma, eu sempre mantive uma conduta muito aberta, né? As pessoas podem ligar para mim, eu passo as informações, eu posso fazer as indicações, né? Muitas vezes, porque tem um ditado que fala assim, dói muito mais a dúvida do que a verdade, né? Então, a pessoa vem lá, às vezes até na rua, Hernani, eu acho que isso aqui é um câncer que eu estou tendo. Aí eu chego, não, infelizmente ou felizmente não é. Isso aí é uma lesão benigna, tal, etc, etc. Então, aquele doente que vinha tão angustiado, não tem mais aquela angústia. É como, por exemplo, eu tive um caso agora há pouco tempo de uma senhora, ela até passei do INCA, mas eu a encontrei por acaso na rua, no supermercado, e ela falou assim, doutor, o senhor se aposentou, eu me aposentei. E o meu câncer, quando é que eu vou ficar curada? Aí eu falei assim, olha, você já está curada há 10 anos. Desde o momento em que você fez a conização de uma neoplasia maligna no colo uterino, você está curada. Por quê? Porque o seu caso não era uma lesão maligna propriamente dita, você tem uma lesão pré-maligna, que é o que nós chamamos de NIC, né? NIC3, neoplasia intraepitelial cervical. Então, esse NIC3 é uma lesão precursora de um câncer do colo uterino. Só que, se ela tratar, ela se cura. Se ela não tratar, pode evoluir. Mas, como alguns colegas médicos conversam um pouco com os pacientes, por isso que eu falo, né, nós temos que tratar o paciente e não a doença. Então, eu expliquei para ela tudo isso. Olha, você nunca teve câncer, você teve uma lesão precursora chamada NIC3, que antigamente era chamada displasia de colo uterino, e com o seu tratamento, você, com a conização, ela foi a conização a laser, ela se curou. Ela disse, poxa, eu estou há 10 anos sofrendo, pensando que eu tenho câncer, eu tive câncer, não, entendeu? Então, às vezes, é aquela história que eu falo sempre, né? A verdade, tal qual o sol, é capaz de dissipar os mais densos dos densos e nevoeiros. Então, no momento em que eu falei isso para ela, você precisa ver o alívio que ela teve, né? O alívio que ela teve. E porque ela se livrou de uma dúvida angustiante que perdurou durante 10 anos. Então, por isso que eu falo sempre, o médico ele tem a obrigação de sempre falar a verdade para o paciente. Porque, às vezes, tem muitas doenças, entendeu? Que a pessoa tem que ver o estadiamento que a pessoa está. Por exemplo, em termos de câncer colo uterino, nós temos estadiamento 1, 2, 3, 4, né? Mas tem um estádio 0. O estádio 0 é o caso dela, que ela não tinha um câncer propriamente dito, ela tinha uma lesão precursora, uma lesão que poderia evoluir para um câncer colo uterino. Então, às vezes, você com a palavra, quer fazer a caridade, não é só você dar bens materiais. A caridade, às vezes, você pode fazer através de um abraço, de uma informação, tirar uma dúvida da pessoa, né? Então, isso também foi uma caridade, ela ficou feliz da vida, ela ficou tão feliz da vida que ela foi na lanchonete perto lá de casa, comprou uma caixa de bombom e me deu de presente. Tá tão bom. feliz que ela ficou. Tá bom. A Carmen Baldo, e sobre doenças mentais, Hernani, como autismo, esquizofrenia, Asperger, existem também estudos e existem grupos organizados para agir clinicamente nesta direção? Não, porque com relação a esse nosso assunto de hoje, a psiconeuroendocrinologia, ele é mais usado para doenças crônicas, né, doenças orgânicas.
É doença onde há a relação mente e corpo, né? Onde há a relação entre cérebro e órgão, há a relação entre espírito e matéria orgânica. Então, não tem, pelo fato da nossa especialidade, né? A gente sempre usou a psiconeuroimunologia ou psiconeuroendocrinologia, fisiologia, mais para pacientes com doenças crônicas, tipo neoplasias malignas. Mas pode ser que alguém tenha algum trabalho feito em cima disso, mas eu acho que é um pouco mais difícil, né? Porque quando você faz um trabalho juntando o tratamento espiritual com a psiconeuroendocrinologia, você tem que ter um paciente que saiba entender plenamente tudo que nós estejamos falando. E, às vezes, tem alguns doentes, com essas doenças que você citou, ele não tem o discernimento completo para entender exatamente o que nós pretendemos para ele em termos de tratamento espiritual combinado ao tratamento médico convencional. Você pode suprimir minha outra pergunta, Nádia? Diga. Pode suprimir a minha outra pergunta. Ah, tá bom, tá bom. O Saulo está aqui fazendo uma observação. Hernani, psiconeuroendócrino e imunofisiologia é um campo científico colaborando na aproximação do espírito de sua natureza, sua essência, de suas forças mais poderosas. Por que não dizê-lo? Acho que você disse, né? Porque o que acontece é o seguinte, Nádia. Eu te falei que o primeiro médico a usar psiconeuroendócrino e imunofisiologia foi o Jesus Cristo, né? Onde, dentro da sua humildade, da sua sabedoria, ele chamava essa palavra enorme, né? De 33 letras, uma palavra só chamada fé. Então, ele foi o primeiro médico a usar isso. Agora, o que acontece é o seguinte, com o passar dos tempos, os médicos terrenos, estão aceitando mais de que o paciente não é só carne e osso, que o paciente tem um espírito dentro dele, o paciente tem uma alma. Então, tanto que hoje nós vemos um aumento muito grande de médicos que empregam a chamada medicina integrativa, né? Onde você usa todos os meios que você pode usar. Um exemplo disso é o seguinte: antigamente, nenhum hospital tinha um grupo espiritual, um grupo religioso ou um grupo ecumênico dentro do hospital. Não existia isso. Por quê? Porque muitos médicos diziam, hospital não é igreja. Hospital não é igreja. Hospital não aceita isso. O hospital é para tratar as doenças orgânicas, doenças que nós conhecemos. Mas só que, com o passar do tempo, os médicos estão se rendendo, né? Estão se rendendo porque, cada dia que passa, a gente vê que você tem que fazer o tratamento integral. Por exemplo, você mesmo já participou de uma palestra lá no INCA, né, no NAVE? Sim. Né? E o NAVE, hoje, ele ali congrega várias religiões. Com que sentido? No sentido de dar um apoio espiritual àquele paciente que está fazendo o tratamento convencional do câncer. Então, isso é uma coisa muito boa, que, para você ter uma ideia, a primeira missa católica, o primeiro culto evangélico lá dentro do INCA, fui eu que ajudei a fazer. Lá no Hospital do Câncer 2 também, no Hospital do Câncer 2, a primeira missa, o primeiro culto, a primeira reunião espírita, fui eu que ajudei a fazer. Então, naquela época, todo mundo era contra, né? Dizia, o hospital não é para isso, o hospital não é para isso. E eu me lembro que lá no hospital, a primeira missa que nós fizemos, ela foi celebrada por um padre nazista, um padre ex-nazista, né? Ali no Santo Cristo, nós tínhamos uma igreja, e o padre, ele havia sido soldado nazista, né? Depois se transformou num padre católico, era uma pessoa muito bondosa, né? Então, foi uma das primeiras missas que ele fez lá no hospital, foi ministrada por ele, que foi uma coisa muito boa. E depois ele me chamou para fazer uma palestra espírita dentro da igreja dele, no Santo Cristo, que foi também uma coisa muito boa, né? Onde nós ocupamos aquele altar para passar os ensinamentos cristãos à visão do espiritismo, que foi muito bom. Que eu acho que o caminho é esse. Uma vez perguntaram ao Kardec se o espiritismo é a religião do futuro.
Ele falou, não, não é a religião do futuro, é o futuro de todas as religiões. Então, a mesma coisa se emprega na área da medicina. A medicina hoje já se rende que exista alguma coisa a mais do que um bisturi e um estetoscópio. E quando os médicos veem esses casos bons, eles veem que tem alguma coisa ali acima do conhecimento humano que fez com que aquele doente se curasse. Teve uma ocasião que uns médicos lá do hospital, que como eu fotografo muito, eu vejo muitos casos, ele fez uma pergunta para mim, Hernani, por que você tem tantos casos bons e nós não temos tantos casos bons? Aí eu respondi para ele, sabe por quê? É que vocês conversam um pouco com o paciente. Então, você tem que, através da conversa, ir se aproximando do paciente, entendeu? E formar uma figura só, ou seja, médico-paciente numa relação profissional muito estreita. Então, você só consegue isso através da conversa, através do conhecer a pessoa. Por exemplo, esses dias agora não, ano passado, eu estava no ônibus e, de repente, eu vi um grito. Doutor Hernani! Aí eu olhei para trás, quem era? O Sebastião Ingraça. O Sebastião Ingraça é um paciente que teve um sarcoma no braço, ele fez uma desarticulação e está curado. Na ocasião, ele já tinha metástase pulmonares. Ele está curado há 32 anos. Então, você precisa ver a alegria dele ao me encontrar. E ele está 32 anos curado. Só que depois, agora, ele ligou para mim, algum tempo depois desse encontro, dizendo que estava internado no Miguel Couto e queria que, antes da cirurgia que ele ia fazer, eu estivesse lá para ver. Eu disse, Sebastião, você se livrou de um câncer e está com outro aí? Né? Vim até aqui. Quando eu cheguei, ele não era. Ele ia apenas colocar um marca-passo devido a um transtorno cardiovascular, cardíaco, mas não tinha nada relacionado ao câncer que ele havia tratado há 32 anos. Mas, graças à confiança que ele tinha em mim, ele queria que, antes de fazer o procedimento, eu desse a minha opinião. Embora fosse uma opinião fora da minha especialidade, mas eu cheguei lá, ele ficou todo feliz da vida, porque eu fui, e isso é que é importante. Ô, Hernani, ratificando a sua fala, hoje nós temos em torno de 70 AMEs no Brasil, espalhadas no Brasil, associações médico-espíritas. Eu aqui em Friburgo, sou presidente da AME Nova Friburgo. E em muitas AMEs, nós temos o serviço de capelania hospitalar espírita, comprovando o que você falou, a atuação do médico nos hospitais, nas enfermarias, com excepcionais resultados, isso relatados em livros, como o de Harold Koenig, um dos grandes estudiosos sobre medicina e espiritualidade. É só ratificar aí a sua fala, muito interessante, que o médico está mudando a sua cabeça. E se nós formos lá no CID, Código Internacional de Doenças, lá já há uma distinção entre o transe patológico, de um surto psicótico, por exemplo, e o transe mediúnico. Então, a medicina já está aceitando alguns termos, algumas ideias espirituais. Muito interessante isso. Graças a Deus, né? Porque eu sempre preguei o seguinte, que o paciente tem que ser tratado como um todo, né? Que o paciente tem nome, tem sobrenome, porque antigamente, eu me lembro lá no INCA, que nós chamávamos o doente pelo leito. Esse aqui é o paciente do leito 1 da enfermaria 3. Até que um dia um doente falou assim, olha, pessoal, eu tenho um nome e sobrenome. O meu nome é fulano tal, meu sobrenome é tal. Então, eu não aceito que você fique me tratando por números. Aí, a partir disso aí, nós aprendemos isso, né? Que a gente tem que atender o doente como um todo. Então, e o tempo ocioso do paciente tem que ser ocupado da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei lá no Hospital Lucas II, ali na rodoviária, eu fiz a primeira missa católica, o primeiro culto evangélico, a primeira sessão espírita, e eu levei vários artistas, né? Eu levei o Dicró para fazer show para os pacientes, eu levei o Costinha várias vezes para fazer show para os pacientes, eu levei o Turíbio Santo para fazer um show de violão clássico para os pacientes, eu levei a turma do Jacques Pandeiro para cantar forró para os pacientes, porque o que acontece? A musicoterapia, né? O humor,
a diversão, o entretenimento ajuda o paciente espiritualmente. Eu me lembro que o Costinha foi muitas vezes lá. O Costinha, eu fui paciente, eu fui médico dele há muito tempo, e o Costinha ia fazer os shows gratuitamente, né? Então, ele fazia o show no auditório e, em seguida, ele ia às enfermarias contar piada para os pacientes que não conseguiam se locomover. Eu me lembro, o Costinha é uma figura muito especial, mas é uma figura assim, muito rigorosa, né? Aí ele estava contando a piada para um paciente, aí chegou um médico e falou assim no corredor: "Ô, Costinha, que prazer ver você aqui. Me conta uma piada aí, Costinha." Eu disse: "Olha, eu vim fazer piada aqui, foi para os pacientes, não foi para médico, não. Se o senhor quer ouvir uma piada minha, vai lá no teatro, paga o ingresso, que eu conto a piada para o senhor. Eu vim aqui fazer um show para os pacientes de coração, porque eu queria dar algum tipo de amor para esse paciente." Então, o médico ficou meio sem jeito, mas ele estava no fundo certo. Mas o Costinha era assim mesmo. Ele fez um show aqui em Friburgo, tinha uma pessoa alcoolizada na plateia que foi mexer com ele, mas ele deu uma reprimenda. Ele era rigoroso, realmente. Ele era filho de português, né? E eu me lembro que toda quarta-feira eu ia jantar na casa dele. E uma coisa que era muito interessante, né, dele é o seguinte: ele era muito antipático, né, para conversar com as pessoas em determinadas ocasiões. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: conversei com ele, o Costinha, ele tinha uma claustrofobia que nunca passou num túnel aqui no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui, depois de um show desse, fui levá-lo no Leblon de carro, e nós tivemos que fazer uma volta porque ele nunca havia passado num túnel, não passava, como também não andava de elevador. Então, são algumas características dele. É como também uma vez eu levei o Dicró para fazer um show para os pacientes, né? Aí o Dicró tinha aquele jeito meio desbochado dele, mas ele, quando começou o show, ele começou com aquelas piadas leves, né? Com aquelas piadas leves, considerando que era paciente com câncer, que estava em tratamento, tal, etc, etc. Aí até que uma paciente lá com seu sobrinho na via se levantou e falou: ô Dicró, você está fazendo um show aqui, mas eu queria que você soubesse o seguinte: nós somos pacientes, mas também nós somos gente. Então, você tem que contar as piadas para a gente como você conta lá fora. Aí ele: então, posso contar? Ele conta. Ele começou a contar aquelas piadas com palavrões, tal, etc, etc. Mas o doente exigiu o direito dele de ser humano, né? Que teria que receber aquele show da mesma forma que a maioria das pessoas, de outras pessoas chamadas normais, receberiam. Então, foi uma coisa muito interessante. Muito interessante. Tá, pode falar, Nádia. Não, termina, querido. Termina. Não, já terminei. Tá bem. Não, é só porque o Rubim falou na AMES e em capelania, e a AMES do Espírito Santo tem um serviço especial de capelania, tem um grupo especial de capelania. Eu até estive lá, vou lá algumas vezes, estive lá na terça-feira, online, viu, gente? Mas eu estive lá. Então, eu vou fazer uma palestra para eles. Exatamente, um grupo maravilhoso lá com o Zé Luiz, com o Odilson, enfim, com o Cury, exatamente. Então, vamos continuar aqui. A Carmen, não sei se é essa sua pergunta que eu devo pular, que você disse para pular, medicina vibracional? É essa? Não? Então, Hernani, a Carmen lembra o Frutuoso, nosso amigo, né, o Rubim? O Frutuoso trata do mesmo assunto na sua medicina vibracional, ou são abordagens diversas? Quer dizer, a psiconeuroendócrino-imunofisiologia ou a medicina vibracional? O Frutuoso Gomes, ele é oncologista, né? Eu me lembro que eu fui reencontrá-lo 40 anos depois, graças a você, Nádia, no evento que se fez lá na UERJ, né? Foi. Um congresso. Eu tinha visto o Frutuoso Gomes, o Paulo César Frutuoso, em 1975.
ele era médico residente do Mário Crefft e eu era médico residente do INCA. Uma vez nós fizemos um jogo de futebol, Hospital do Câncer contra o Mário Crefft. E o Mário Crefft ganhou com 2 gols do Frutuoso Gomes, que era um bom centroavante. Aí depois eu lembrei disso com ele, né? E eu fui encontrar agora, mais recentemente, há uns 5 anos atrás, quando eu fui fazer uma palestra lá do Frei Luís, onde eu fiz uma palestra falando sobre a espiritualidade e câncer, né? E ele estava presente, o pai dele também estava presente, e foi um encontro muito bom. Então, as técnicas usadas pelo Frutuoso também são extremamente importantes e válidas, né, para tratamento de pacientes, seja através das vibrações, seja através da psiconeuroimunologia. Eu acho que ele faz um trabalho muito voltado para o paciente como um todo, né? Isso é muito bom para todo mundo. Isso. O Sérgio Rodrigues, ele diz: parece que pela sua fala, que quem não se cura não tem fé? Não. É porque, na realidade, a fé é a forma que mais nos aproxima de Deus, né? Então, uma prece feita com fervor, uma prece introspectiva, você chega muito fácil a Deus e à espiritualidade. Que a prece, no momento que alguém faz uma prece, essa pessoa nunca está sozinha. Sempre tem alguém ouvindo essa pessoa lá no outro lado. Então, a prece... Agora, as pessoas que não têm fé não significa nada, né? Eu me lembro que uma vez o Divaldo falou, né? Eu prefiro um ateu caridoso do que um cristão, né, que não seja caridoso. Lembra disso? Ele falou nisso, falava muito isso. Quer dizer, a fé, a caridade, muitas vezes pode se manifestar de outras formas. Às vezes tem pessoas que dizem que não têm fé, mas no íntimo têm. A gente vê o seguinte: na hora do sufoco, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé, elas se rendem e se ajoelham para fazer um pedido em seu favor, não é? Então, a fé é um sentimento subjetivo, né? Que muitas vezes a pessoa fala que não tem fé, mas lá no fundo, no seu íntimo, é uma pessoa que tem essa fé como instrumento para se ligar a Deus. Interessante, Hernani, essa sua fala muito extraordinária, que muitas vezes a fé ela se manifesta sob a forma de resignação do seu estado e não de revolta. Haja vista o quadro do paralítico da piscina de Betesda, onde aquela criatura ficou lá 38 anos esperando um milagre. Mas quando Jesus chegou, observou que já nascia ali uma compreensão, uma resignação. Tanto que Jesus disse, curou, nós sabemos quais são os procedimentos, e depois disse, vai e não voltes a errar. E ele errou, porque foi denunciar Jesus lá no tribunal, como é que é o nome? Sinédrio. No Sinédrio, exatamente, no Sinédrio. Ele foi denunciar Jesus, ele falhou. E Jesus o advertiu, vai e não voltes a errar. Mas Jesus observou, já nascendo, lá no nascedouro, a fé sob uma forma de resignação, que ele era uma pessoa extremamente revoltada. A Carmen pergunta: existem, Hernani, relatos de doentes não crentes, entre aspas, mas submetidos às preces de seus entes queridos que tenham se recuperado? Sim, existe sim. É a chamada prece intercessória, né? A prece intercessória, às vezes, os familiares chegam, olha, aquele meu pai, ele não acredita em nada, ele não acredita em Deus, não acredita em nada, mas eu vou fazer uma prece por ele. Vale a pena? Claro que vale. Porque, conforme eu falei, aquele estudo, né, de um hospital americano, mostrando que a prece intercessória chegavam para aqueles pacientes que encontravam na sua casa, também chega para esses casos isolados, né? Então, a bem da verdade, uma forma do familiar ajudar o tratamento de um seu parente é usando isso, usar a fé, usar a oração,
usar a prece, usar os pensamentos bons, que aqueles pensamentos vão, com certeza, chegar àquela pessoa que diz que não tem, né? Não tem a fé, mas que, na realidade, todos nós temos, porque aqui no mundo, todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós aqui temos o Filho de Deus, todos nós somos irmãos em Cristo. Então, na realidade, até as pessoas que se dizem completamente desprovidas de fé, na realidade, a gente sabe que no íntimo todas elas têm, porque todos nós viemos de um mesmo lugar, então nós vamos voltar para o mesmo lugar. Então, aqui no mundo, nós somos irmãos, tanto que Jesus falava, né? Amai-vos uns aos outros como se fossem irmãos. E, na realidade, nós somos mesmo. Não é verdade? Isso. Seguindo, Hernani, o Sérgio Guilhermo Rodrigues, ele pergunta se o INCA tem centro espírita. Não, não tem centro espírita. O INCA tem um grupo ecumênico. Um grupo ecumênico que reúne todas as religiões, espíritas, católicas, evangélicas, né? E esse grupo ele é coordenado há muito tempo por um médico muito católico que tem no hospital, o doutor Adalberto, que, inclusive, lhe convidou para fazer uma palestra um mês lá. Então, é um grupo completamente aberto, embora vez ou outra, eles fazem uma reunião isolada. O grupo é ecumênico, mas acontece fazer uma missa católica, fazer um culto evangélico. E, pela primeira vez, há 2 anos atrás, o INCA fez uma reunião espírita lá no hospital, que foi muito interessante. Foi feito por um espírita, que também é artista, é cantor. Eu não me lembro o nome inicial dele, mas é alguma coisa da Conceição. Um cantor evangélico muito interessante. Então, o INCA já fez isso. Então, bem da verdade, a maioria dos hospitais estão se abrindo para isso, né? Que é uma forma de escape não só para os pacientes, como para os próprios médicos, né? Por exemplo, o pessoal do grupo de saúde, seja ele médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, maqueiros, pessoal que trabalha na lavanderia. Então, essas pessoas todas se beneficiam muito com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, quando nós tínhamos esse grupo espírita lá no hospital, um dos nossos convidados para falar sobre Pelos Caminhos de Jesus era o Luciano dos Anjos. Só que nós tínhamos lá um diretor de hospital que ele era muito irracional, então ele não permitiu que nós fizéssemos essa palestra. Então, eu tentei convencê-lo que nós teríamos que fazer essa palestra, porque era um convidado muito amigo nosso, um homem consagrado, né? O Camille Desmoulins, o Luciano dos Anjos. Então, não sobrou nenhum espaço. Aí, de repente, eu encontrei um lugar. Qual foi o lugar que eu encontrei? O refeitório. Então, Luciano, você se incomoda fazer sua palestra aqui no refeitório? Não, que é isso? Só que, quando ele começou a palestra, havia um barulho muito grande dos servidores da cozinha, né, lavando as panelas. Então, começava a bater as panelas, e a gente tinha um pouco de dificuldade para ouvir o Luciano falar. Então, o que aconteceu? De repente, por um milagre, o barulho foi desaparecendo. Então, aqueles 5 ou 6 funcionários que estavam limpando panela, limpando prato, tal, etc., largaram o seu trabalho e vieram, sentaram para assistir a palestra do Luciano dos Anjos. Então, que coisa boa, né? Aqueles servidores, né? Embora não fosse espírita, mas eles saíram de lá super gratificados porque ouviram a palestra proferida por uma pessoa como o Luciano dos Anjos, um dos homens mais das maiores culturas do movimento espírita. E então o Luciano ficou muito feliz por ter passado aquelas informações cristãs todas para aquele grupo de funcionários. E teve outra vez que o Luciano dos Anjos foi lá, e você até estava presente, Nádia, que o Luciano é o tipo da pessoa que ele vai para falar 40 minutos, termina falando 2 horas. Então, tem uma ocasião que eu fui buscá-lo em casa, ele morava ali na Tijuca, e ele falou assim, Hernani, eu não vou conseguir fazer a palestra hoje. Por quê? Olha a minha rouquidão, eu estou com uma rouquidão
tão forte, tão grave, que eu não consigo dizer uma palavra, mas eu vou. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou falar baixinho no seu ouvido e você vai repetindo. Só para repetir tudo que o Luciano dos Anjos fica difícil, né? Aí, quando eu cheguei no hospital, o Luciano completamente rouco, afônico, né, disfônico, eu comprei uma balinha e disse, olha, o doutor Bezerra de Menezes mandou você chupar essa balinha. Aí eu falei brincando, né? Eu comprei uma balinha ali no camelô, ele chupou a bala. Quando chegou lá em cima, a rouquidão dele desapareceu. Então, isso também se enquadra nesses casos que nós vimos dentro da psiconeuroimunofisiologia. Então, Luciano, ele começou a palestra e você estava até presente, Nath. Estava, eu lembro bem. Eu lembro bem, nosso grande amigo. Então, nós fizemos essa palestra lá no centro de estudo, já foi um tempinho depois, fizemos num lugar compatível, né, com a nossa atividade. Aí fizemos a palestra, essa palestra ele deveria falar 40 minutos, terminou falando 2 horas e 20 minutos, e ninguém se cansou, não é? Que ele era fantástico, né? Luciano dos Anjos era fantástico. Tanto que numa dessas palestras, eu perguntei para ele, Luciano dos Anjos, por que é que muitos espíritas, amigos espíritas, sabendo que a vida é eterna, que a alma é eterna, que o espírito é imortal, por que é que muitos espíritas têm medo de morrer, têm medo de desencarnar? Aí eu fiz a pergunta para ele, provocando, né? Você tem medo de morrer, Luciano dos Anjos? Não, eu tenho vergonha de morrer. Porque eu poderia ter feito muito mais pela humanidade e eu não tive o tempo suficiente para fazer. Que a gente sabe que havia um pouco de exagero dele, né? Que ele foi um homem extraordinário aqui nessa sua vida terrena. Isso. Então, lembrando o nosso querido Luciano, mas vamos em frente, que o Hegel está aqui. E o Hegel pergunta, Hernani, se houvesse a possibilidade de eutanásia, isso prejudicaria a recuperação do paciente, pois diminuiria a fé? Não, a eutanásia é uma coisa abominável, né? Nós jamais... No livro dos Espíritos tem a pergunta, qual o bem maior que um homem pode ter? É o direito à vida. Alguém tem direito a tirar a vida de alguém? Não, claro que não. Nem o médico, nem o juiz, nem o político, ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Então, se aquela pessoa está passando por aquela provação, por aquela expiação, tudo aquilo faz parte do processo reencarnatório dele. Ou seja, aquela pessoa veio a essa vida terrena agora para passar por tudo isso. E a eutanásia iria abreviar a missão terrena dele de uma forma muito, muito anticristã, né? A mesma coisa é o aborto. Por que nós somos totalmente contra o aborto, né? Porque aquela criança, ela tem direito à vida. Até os anencéfalos, né? Que às vezes dura 10, 15 minutos, eles têm direito a passar esses 10, 15 minutos aqui na Terra, porque faz parte do processo dele naquele momento, daquela encarnação. É como também tem um caso lá na Paraíba, de uma criança anencéfala, né? E essa criança conseguiu viver, não 20 minutos, conseguiu viver 2 anos e meio lá na Paraíba. E essa criança, para você ter uma ideia, os pais, os avós, os parentes todos falaram que foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles foi a chegada daquela criança anencéfala. E ela, durante 2 anos e meio, ela só trouxe alegria para a família inteira. Muito bem. A Carmen, ela ainda pergunta, Hernani, muito bem, poder-se-ia dizer que os estados de meditação também provocam este afastamento do perispírito e consequente analgesia no corpo físico? A meditação. Como já foi citado aqui nessa nossa entrevista por outras pessoas, né? Há essa possibilidade, né? Há essa possibilidade da dor sumir exatamente porque houve aquele processo, né? Aquele processo em que o espírito momentaneamente se afasta do corpo, se desliga do corpo.
Então, eu creio que isso pode acontecer, sim. Quantas e quantas vezes a gente tem relatos de pessoas que, olha, eu estava aqui com muitas dores, dormindo, de repente eu viajei e voltei. Quando eu voltei, eu já estava sem dor nenhuma. Pode ser um processo parecido com esse, eu creio. Sim. Então, vamos seguindo aqui. A Carmen ainda pergunta: as indústrias e na construção, inalação de partículas como o asbestos, é isso? Asbesto. Asbesto é uma substância que produzia aquelas telhas de amianto, né? Telhas de amianto. Conheço. Então, esse asbesto, as minas de asbesto, contaminavam os seus trabalhadores, os mineradores, né? Que exerciam o trabalho de extração, como também depois na própria confecção dos produtos, ou seja, caixas d'água, telhas, etc., porque aquilo solta uma fuligem, né? E aquela fuligem é onde tem o asbesto pode provocar uma doença chamada mesotelioma, que é uma doença pulmonar de difícil cura, né? Que pode ser um mesotelioma pulmonar, como também pode ser o epitelioma, mesotelioma abdominal, também acontece. Mas só que a incidência era tão grande de doença causada por esse asbesto, pelo amianto, que no mundo inteiro hoje está proibida a fabricação de qualquer produto de amianto. Hoje não se faz mais, justamente pelo alto risco carcinogênico dessa substância. Eu posso dar uma informação? Eu sou arquiteta e sou ambientalista. Eles mudaram o nome do amianto e continuam usando. Chama criso, não sei das quantas, eles continuam usando. É uma coisa horrorosa. São os dribles, né? Os dribles da indústria para vender seus produtos. A mesma coisa acontece com o cigarro, né? O cigarro, quando começou uma campanha muito grande com o cigarro, algumas décadas atrás, eles criaram o filtro, dizendo que o filtro evitaria a carcinogênese ou qualquer outra doença cardiovascular causada pelo tabaco. Na realidade, a gente sabe que aquele filtro é apenas enganação. Há uma absorção menor, mas a absorção dos produtos tóxicos do tabagismo, né, que são 4.700 substâncias tóxicas, né? Então, o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas. Tem duas substâncias radioativas que poucas pessoas conhecem, que é o carbono 14 e o polônio 210. Além dos agrotóxicos que são absorvidos, né, na sua fertilização, então não existe substância mais nociva no mundo que o cigarro. Então, para você ter uma ideia, o complexo químico-físico aerosol do cigarro, ou seja, desde o momento que a pessoa acende até a inalação da fumaça, é considerado o produto mais tóxico que existe no universo. Só para você ter uma ideia, se hoje todo mundo parasse de fumar, nós teríamos 30% de cânceres a menos no mundo. Então, ou seja, o tabagismo é responsável por 30% de todos os cânceres. Então, causa câncer na boca, causa câncer no pulmão, causa câncer no pâncreas, causa câncer no útero. Uma vez eu falei para a paciente, sabia que o cigarro pode causar o câncer no útero? Eu falei, mas eu não fumo por baixo, eu fumo por cima. Não, mas porque o cigarro ele é absorvido na corrente sanguínea, chega no rim, entendeu? Filtrado no rim, e depois chega à bexiga e, por via hematogênica, chega também ao colo uterino. Então, hoje, para você ter uma ideia, o tabagismo é responsável por câncer, praticamente todos eles, pulmão, boca, laringe, pâncreas, mama, colo uterino, ovário, fígado. Então, a imensidão. Então, na realidade, às vezes a indústria ela falseia os seus produtos para dar uma impressão de segurança, que na realidade não é. Então, por exemplo, do cigarro, todas as medidas que eles usam são falsas, são mentirosas. E essa sua do amianto aí que você falou, também, com certeza, é um golpe, né, muito sujo da indústria ao usar um produto que nós sabemos que é extremamente nocivo à humanidade. Ô, Hernani, eu sou médico do trabalho há mais de 40 anos. Eu nunca vi, né, um caso de asbestose.
que é uma pneumoconiose causada pelo amianto. Então, são questionamentos que temos que fazer. Hoje existem trabalhos na Universidade de São Paulo substituindo o amianto pelas fibras de eucalipto. Interessante isso. Trabalho brasileiro, substituindo o amianto pelo eucalipto. Então, eu não posso garantir, embora eu esteja na área, eu nunca vi um caso de asbestose, que seria exatamente uma pneumoconiose, uma doença profissional causada pelo amianto. Então, fica aí essa dúvida aí da colocação de que estão usando indevidamente o amianto, porque é proibido realmente, né? Isso é proibido. Agora, se estão fazendo, estão burlando, lamentavelmente, a lei. A Tereza Costa, Hernani, pergunta como podemos ajudar nossos animais que venham a ter câncer, também com orações? Aí já é um pouquinho diferente. Nós sabemos, né, que os nossos cães, eles têm espírito, eles reencarnam, né, conforme o Chico Xavier já mostrou várias vezes, né, a reencarnação dos seus cachorrinhos, né, das suas cachorrinhas. Mas, na realidade, quem tem que cuidar do animal, principalmente do animal doméstico, é o seu dono. O seu dono é que tem que fazer todo um cuidado, todo um trabalho preventivo de doenças nos seus animais, né? Através da sabedoria, do seu conhecimento, etc, etc. Então, por exemplo, se o dono sabe que tem algumas substâncias tóxicas para o animal, ele não deve dar. Deve dar para o animal o quê? Aquela ração recomendada pelo veterinário e tal, etc, etc. A mesma coisa, se a pessoa fuma, não deve fumar na presença dos seus animais de estimação, entendeu? Se só quer fumar, fuma fora e não dentro do apartamento da casa, porque vai acontecer justamente aquilo que eu falei há alguns minutos atrás, de um médico epidemiologista da Johns Hopkins, que mostrou uma alta incidência de câncer de pulmão em cachorros cujos donos fumavam. Então, o cuidado é o dono tem que saber cuidar do seu animal, porque aquele animal também é uma criatura de Deus aqui nessa vida terrena. Quer dizer, fazer prevenção também para o animal, não é isso? Isso mesmo. O Saulo, ele precisou sair, ele disse que espera que todos nós fiquemos com Deus, paz, saúde, fé e esperanças. O Hegel, em geral, Hernani, quais são as causas do câncer do ponto de vista psíquico? Não tem assim uma causa. O que, conforme eu falei logo no princípio, não é que haja algum fator psíquico que leve ao câncer. Um fator psíquico, tipo uma depressão, uma depressão grave, né? Um transtorno mental grave, leva aquela pessoa a ter uma diminuição da sua defesa imunológica. Essa diminuição da defesa imunológica causada por algum transtorno psíquico é que vai colocar aquele organismo susceptível a contrair uma doença orgânica, contrair um câncer. Porque já está provado o seguinte: se você tem uma depressão, se você tem um transtorno ansiolítico, se tem qualquer tipo de transtorno anímico, você vai ter uma diminuição da sua defesa imunológica. Automaticamente você fica susceptível a contrair não só câncer, como qualquer outra doença. Doenças cardiorrespiratórias, doenças bacterianas, doenças viróticas, né? Você vê e assim por diante. E assim por diante. Jorge Pio apareceu. Ele disse que o cantor é o grande Carlinhos Conceição. É mesmo, né, Jorge Pio? Ele é grande e grande mesmo, né? O Carlinhos Conceição, isso mesmo. Ele fez uma palestra maravilhosa falando sobre Jesus e foi uma palestra musical, entendeu? Então, cada citação que ele fazia de Jesus, ele transformava em música. E foi ele leu muito o Evangelho. Foi uma apresentação muito, muito, muito boa dele, muito interessante, né? Muito marcante, porque ele foi o primeiro
a fazer uma reunião espírita no Hospital do Câncer 1 do Instituto Nacional do Câncer em toda a sua história. Então, ele marcou isso, e eu estava lá presente, né? Eu fiz até algumas fotografias com ele, mostrando para ele que ele estava fazendo a primeira palestra no INCA, de toda a história do INCA, mas que no HC2, onde eu fiquei muito tempo, nós já fazíamos essas palestras há 30 e na época, 35 anos. Então, ele estava fazendo uma palestra há 35 anos da que nós tínhamos feito no HC2, mas que, com certeza, ali ele estava abrindo o caminho para outras reuniões espíritas. E foi muito interessante que a plateia não era espírita, a plateia tinha pessoas de todas as religiões e todas as doutrinas. Nós tínhamos lá padres, nós tínhamos lá evangélico, nós tínhamos presbiteriano, nós tínhamos pessoas da doutrina espírita. Enfim, foi uma palestra que ele fez mostrando que todos nós estamos juntos no mesmo barco, né? Como uma vez você fez, né? Você se lembra? Uma vez você fez um evento lá na UERJ, e congresso, nesse evento, foi naquele congresso que você fez, que foi maravilhoso, e nós fizemos lá, você fez lá um trabalho sobre Chico Xavier, mostrando o Chico Xavier na visão de várias religiões. Então, foram pessoas de todas as religiões, né, candomblé, de várias religiões, falar sobre a importância do Chico Xavier para a humanidade. Lembra disso, né? Claro que eu lembro. É um projeto que eu tenho lá no PROEPER, que é o Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões na Universidade, está dentro do organograma da universidade, é o primeiro caso de que se tem notícia, não só no Brasil, mas no mundo, um projeto Espiritismo na Universidade que está dentro do organograma de uma universidade oficial. E eu criei um projeto chamado Espiritismo na Universidade. Nós fizemos vários congressos lá, de segunda a sexta, de 9 às 17, no meio dos alunos e dos professores. Nós sempre escolhemos esses horários para poder aproveitar a circulação das pessoas. E o Trabalho no Chico foi o primeiro congresso dessa série, que agora está interrompida por motivos que todos conhecemos, né? E como eu também sou do movimento interreligioso, eu sempre termino todos os congressos com um painel interreligioso, em que os representantes de várias religiões vêm dar a posição ou a visão da sua religião a respeito de um aspecto do tema geral do congresso. Eu pinço um aspecto do tema geral e ofereço como tema para o painel, e todos eles falam, tem muçulmano, tem candomblessista, umbandista, espírita, católico, tem como se diz, Hare Krishna, enfim, todas as religiões estão lá e dão essa visão. Indígena também está lá, então é um momento muito delicado, muito grandioso, inclusive do ponto de vista vibratório. Quando nós voltarmos, convido todos. Então, eu sempre faço, viu? Todos os congressos são terminados assim. Deixa eu ver aqui se é o Jorge Pio. Sim, o Jorge Pio falou sobre o Carlinhos Conceição. Tem um programa na Rádio Rio de Janeiro em que a abordagem do Carlinhos é essa. Ele lê um trecho do Evangelho e desenvolve esse tema através de várias canções dele mesmo, né? Autorais. O Jorge Pio, ele pergunta, ele pede, Hernani, fale sobre a relação do câncer de pele e câncer de sistema nervoso com relação à psiconeuroendócrino e imunofisiologia, tão apreciada pelos dermatologistas. O câncer de pele, ele tem 3 histopatológicos, tá? Quer dizer, a classificação com relação à histopatologia, que é o que o patologista vê no microscópio, então tem 3 tumores. Tem o chamado carcinoma epidermoide,
tem um carcinoma basocelular e tem o melanoma. Os dois primeiros são plenamente curáveis. Ou seja, quando a pessoa faz um diagnóstico de carcinoma epidermoide ou carcinoma basocelular, ao fazer a cirurgia, ele se cura. O melanoma, que é o tumor enegrecido, preto, com distúrbio dos melanócitos, o melanoma ele é curável também, mas tem que ser tratado precocemente, porque o melanoma ele tem a propriedade de invadir as camadas cutâneas, né? E daí, então, dá metástases. Então, o melanoma é um tumor de alto risco, onde a pessoa tem que fazer o tratamento correto, tem que fazer a linfadenectomia, quando o tumor, vamos supor, é próximo do braço, né, ou próximo da perna, para evitar as metástases, porque o melanoma ele dá com muita frequência metástases para o cérebro, para o pulmão, para linfonodos, para o fígado. Então, é um tumor muito grave, mas é um tumor que também é curável. É um tumor que, se o tratamento oncológico for bem feito, ele é curável. E a psicologia, o que nós chamamos de tratamento espiritual, ele funciona também nesses tumores. Nos dois primeiros, em que faz o tratamento é tratamento cirúrgico simples, entendeu? É muito fácil, a pessoa faz aquela cirurgia, tem a nível de ambulatório ou em consultório com um bom dermatologista, e a pessoa se cura. O outro não, o outro é que tem que ter um acompanhamento mais rigoroso durante alguns anos, pelo menos 5 anos de acompanhamento, que nós chamamos de seguimento ou follow-up de 5 anos. Isso. E o câncer do sistema nervoso está incluído aí? O câncer do sistema nervoso, nós temos os chamados os cânceres cerebrais, né, que são muito frequentes. Então, existe o câncer cerebral, tanto em criança como em adulto. Existem outros tumores chamados neurodérmicos, são tumores que afetam determinadas estruturas nervosas periféricas. Mas, de qualquer forma, o grande problema do tumor cerebral é que o diagnóstico, quando é feito, ele é feito muito tardiamente, porque não dá nenhum sintoma mais precoce, ou seja, quando uma pessoa procura o médico, o tumor cerebral ele já está muito avançado e não permite a ressecção total. Então, o tratamento é mais paliativo, onde ele faz a ressecção parcial cirúrgica, depois faz as aplicações de radioterapia e pode curar. Mas também existem muitos casos de tumores cerebrais que eles são ressecáveis totalmente. E isso leva aquele paciente à cura. Mas, por exemplo, os tumores cerebrais, eles não estão naquele grupo de tumores que tem um programa de prevenção. Porque no Brasil nós temos 6 tipos de tumores que têm programa de prevenção, né? Mas o tumor do cérebro é um tumor traiçoeiro, que quando ele aparece, já aparece no estágio avançado. Então, os sintomas são muito leves, são dores de cabeça, são distúrbios de equilíbrio, são distúrbios de mudança de conduta, alguns efeitos cognitivos, né? Mas, na realidade, o tumor cerebral, ele, na maioria das vezes, ele é diagnosticado já em estágio avançado. Hernani, uma pergunta aí, aproveitando o ensejo. Eu já fiz alguns estudos sobre as células gliais. Você já se deparou com algum glioma, um tumor das células gliais? Já. Nós temos bastante. Quer dizer, os mais frequentes são os astrocitomas, né? Mas de células gliais também. Mas como eu não frequento muito o serviço de neurocirurgia, mas porque o tumor cerebral não tem outro tratamento a não ser o cirúrgico. Eventualmente, quando o tumor é irressecável, se faz um encaminhamento para fazer a radioterapia, mas, por exemplo, na minha área, a quimioterapia neoplásica não se aplica aos tumores cerebrais, porque o quimioterápico não consegue chegar ao cérebro devido àquelas barreiras, né, hematocefálicas. Então, o tratamento do câncer cerebral mesmo é isso mesmo, é cirurgia, quando é possível, seguido de radioterapia. Interessante essa sua colocação. O quimioterápico não chega
pela barreira hematoencefálica, mas a energia mental chega, A energia, é verdade, pode chegar. porque os astrócitos estão ligados ao sistema sanguíneo. E sabemos que, segundo André Luiz, o perispírito encontra suas bases no sistema sanguíneo. Então, é muito interessante isso. Eu já vi pouquíssimos casos, 2 ou 3, nesses 45 anos, de remissão espontânea desse tipo de tumor. Ou seja, o doente não fez nenhum tratamento oncológico, nenhum tratamento cirúrgico, e ele teve uma remissão espontânea. Porque hoje, por exemplo, hoje nós temos um percentual em torno de 12% dos tumores avançados, dos tumores que apresentam remissão espontânea sem nenhuma explicação médica terrena, entendeu? Ou seja, o doente teve o tumor, surgiu e o tumor desapareceu espontaneamente. Talvez a explicação seja essa que você falou agora há pouco. Olha, eu vou indagar da Carmen e do Jorge Pio, porque aqui existem 2 linhas. Uma é o aspecto está proibido, e depois asbesto. Eu estou indagando se isso aqui diz respeito àquela colocação sobre o câncer, sobre o asbesto e tudo. É isso, Carmen? Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Eu não corrigi, não, a minha questão estava inteira, não fui eu, não. Então, até o Jorge. Jorge, você nos ouve? É porque existe aqui uma observação. O aspecto está proibido, asbesto, e eu não sei de quem Eu acho que partiu. é do Jorge Pio, porque ele... Isso foi na hora que foi Isso. falado, e eu falei justamente na hora, antes da Carmen ter trazido essa informação de que está sendo burlada a lei. Né? E, na realidade, até eu coloquei aí que, em pneumologia, a gente encontra muitos epiteliomas, e encontramos, inclusive, casos, eu já vi vários casos, porque eu fiz pneumologia há muitos anos. Hoje eu praticamente não faço mais, faço muito pouca pneumologia. Mas quando fazia pneumologia direto, encontrei muitos casos, inclusive câncer por amianto, pleural, câncer pleural por amianto, uma enormidade de pessoas que conviviam. Há, inclusive, um câncer que a gente vê muito no Nordeste, que é a doença dos perfuradores de poços, né? que dá doença pulmonar obstrutiva, fibrose pulmonar, que também é uma forma de lesão pela sílica, né? Que era uma forma de silicose, e também eles lidam com aquelas... Quando lidavam com amianto, com as caixas d'água, no passado, produzia também câncer de pleura, uma frequência muito grande. O acrílico também é uma coisa horrível, a manipulação do acrílico. Isso. Então, está bem. Vamos seguindo aqui. O tabaco, acho que é o Jorge aqui. Jorge, é a sua pergunta ainda, não é isso? O tabaco causa câncer de bexiga, na mesma linhagem do pulmão, caepidermoide? Esse K, está certo aqui? Caepidermoide? Carcinoma epidermoide. Ah, tá bom, tá bom. Isso aí é redução do termo medicamente, né? Chama-se CA epidermoide. Porque tem um acento ali. Vamos lá. É o seguinte, você sabe que toda substância que a gente ingere ou inala, ela ganha corrente sanguínea, depois é filtrada pelo rim e depois sai pela urina em direção, sai pelo ureter em direção à bexiga, e da bexiga, então, ele é extravasado. Então, a incidência de câncer de bexiga causado pelo tabagismo é muito grande. Por quê? Porque as substâncias tóxicas, elas são expelidas através da urina. E como a urina passa no ureter
passa na bexiga e fica algum tempo na bexiga, há cânceres vesicais que são causados pelo tabagismo no momento da sua eliminação. Né? Como, por exemplo, o câncer de bexiga no Brasil, ele é causado, na maior parte das vezes, pelo tabagismo. Né? Já, por exemplo, no Egito, é mais por um extosoma, chamado cistosoma hematóbio. Os egípcios eles têm uma doença chamada cistosoma hematóbio, que é parente aqui do nosso cistosoma mansônico no Nordeste, que no Nordeste tem o cistosoma mansônico que causa a ectosomose, que é aquela barriga d'água, que é aquele aumento do fígado. Né? Já lá tem o cistosoma hematóbio, que é o maior causador de câncer de bexiga no Egito, é exatamente esse parasita chamado cistosoma hematóbio. Hernani, esse xistosoma hematóbio, só para recordar, né? Eu estudei isso em parasitologia médica, também é transmitido pelo caramujo? Não sei, acho que não. Não tenho bem certeza, não. O do Nordeste eu sei, que eu nasci em Alagoas, né? Eu vi aqueles rios lá com aqueles caramujos, mas o hematóbio, eu não sei se existe esse intermediário do caramujo, mas vou procurar saber. A penetração é pela pele, igual o Mansoni? Deve ser. Eu só não tenho certeza se tem, só não tenho certeza se tem esse intermediário, né, que seria um vetor, né, Isso. do caramujo. Mas eu creio que não, mas eu vou procurar saber disso. Sim, seguindo aqui o Jorge Pio. Epitelioma por amianto são vistos, ou epiteliomas, são vistos com relativa frequência na pneumologia, minha antiga especialidade. Ele está dando uma informação. E depois ele continua. A redução da atividade imune reflete principalmente sobre a célula NK, Natural Killer, que é um linfócito. É isso mesmo. Ele está certo. É o chamado linfócito matador, killer. Natural killer, muito bem. Essa é a minha especialidade, eu sou imunologista. Você se especializa em natural killers, tá bom, com seu coração, tá bom. O Hegel, o câncer de estômago tem a ver com alimentação ou com a questão emocional? Hein, Hernani? Não, você sabe que o câncer do estômago, ele, na maioria das vezes, é causado pela chamada carcinogênese química. Né? Então, por exemplo, alimentos extremamente salgados é um dos maiores causadores de câncer do estômago. Por quê? Porque os sais, os nitritos, eles se associam ao suco gástrico, né? As substâncias existentes, e esses nitratos e nitritos, que é o sal que nós conhecemos, ele vai se transformar numa outra substância extremamente tóxica e carcinogênica chamada nitrosamina. Então, essa nitrosamina é um dos maiores causadores de câncer de estômago. Outro causador de câncer de estômago, conforme já foi falado aqui, é a presença do Helicobacter, o H. pylori, né? O H. pylori Bacter pylori. Isso. O H. pylori é um dos maiores causadores de câncer do estômago. E existem algumas outras, né? Por exemplo, a aflatoxina. A aflatoxina é um tóxico, é uma substância que é produzida pelos fungos. Então, o que acontece? Às vezes a gente pega uma fruta, um amendoim, uma fruta qualquer, entendeu? E um queijo, a gente vê aquela placa branca. Aquela placa branca é uma substância carcinogênica chamada aflatoxina, que é produzida por um fungo. Então, pessoas que têm hábito de ingerir quantidades altas de aflatoxina podem ter câncer do estômago. Por exemplo, na África, em alguns países da África, há um ritual
um ritual religioso em que as crianças fazem uma ingestão absurda, né, dessas aflatoxinas, que lá na selva formam aquelas bolas daquela substância que parece um algodão, e as crianças ingerem. Então, lá há uma incidência muito grande de câncer causado por essa aflatoxina. Aqui no Brasil, o que a gente recomenda sempre é que as pessoas evitem comer qualquer substância que esteja mofada, porque às vezes você pega um queijo, ele está mofado por cima, e você retira aquela capa e come o resto. Só que, na realidade, todo aquele queijo está contaminado. Né? Outros causadores de câncer de estômago tem o álcool, tem o tabagismo, né? tem gorduras, né? Tem os enlatados, né? Por exemplo, os enlatados, como, por exemplo, salsicha, linguiça e outros alimentos enlatados ou embutidos, eles têm muitas substâncias carcinogênicas, né? Como, por exemplo, a própria nitrosamina, os acidulantes, os corantes, os conservadores, as tintas que são usadas, né? As amelinas. Então, a alimentação ideal para uma pessoa evitar o câncer pulmonar teria que ser uma alimentação natural, né? Com muitas frutas, legumes, verduras, folhas, e evitar principalmente a carne vermelha, né? A mesma coisa, por exemplo, o churrasquinho, né? O churrasquinho, na hora que você está comendo aquele churrasquinho, o que vai acontecer? O churrasco, quando ele é feito no carvão de lenha, o churrasco absorve o alcatrão existente na carne, o churrasquinho absorve o alcatrão. E aquele alcatrão é um dos mais agentes carcinogênicos que tem. Então, a pessoa que come churrasco todos os dias, essa pessoa tem uma possibilidade muito grande de desenvolver um câncer de estômago no futuro. Não é? A mesma coisa acontece com os gaúchos. Por exemplo, a maior incidência no Brasil de câncer de esôfago está entre os gaúchos, porque os gaúchos têm o hábito de beber aquele chimarrão em temperaturas altíssimas. Né? Então, aquela temperatura altíssima, diariamente, durante muitos e muitos anos, a pessoa pode desenvolver o câncer de esôfago. Tanto que o câncer de esôfago é o mais incidente lá no Rio Grande do Sul. Agora, o que eu falo sempre é o seguinte: a pessoa comer um churrasco todos os dias, churrasco feito na brasa, na lenha, no carvão, não é aconselhável, mas você começa uma vez por semana, não tem problema nenhum. Que a carcinogênese está ligada, primeiro, ao consumo diário e ao consumo durante muitos e muitos anos. Não é? Então, é preciso ter esses dois fatores, de consumo diário e consumo durante um período muito longo, para a pessoa desenvolver um câncer. Por exemplo, se a pessoa tem um dente pontiagudo e aquele dente pontiagudo fica irritando a mucosa da bochecha, né? A mucosa jugal, a bochecha, aquele atrito diário, permanente, durante muitos e muitos anos, a pessoa vai desenvolver um câncer da boca causado por aquele dente estragado. Não é? Então, a mesma coisa, antigamente, as pessoas usavam aquelas próteses dentárias, né? E as próteses dentárias tinham uma câmara de vácuo para facilitar a aderência da prótese ao céu da boca, né? O palato. Então, eu vi muitos e muitos casos nessa época em que a pessoa tirava a dentadura e no local daquela câmara de vácuo existia um carcinoma epidermóide de palato. Então, o que foi feito na época pelo pessoal de cabeça e pescoço? Começou a orientar que as pessoas não usassem mais aquelas próteses que têm aquela câmara de vácuo para fixar. E aí, o câncer de palato duro causado pelas próteses apareceu. Então, por isso que, às vezes, a prevenção tem que passar pela inteligência, pela sabedoria, pelas informações corretas. Ou seja, se a pessoa não usar essa prótese com vácuo, jamais vai ter essa lesão neoplásica maligna do palato duro. Ô, Hernani, só para complementar, eu pesquisei aqui o Dr. Google, e o Dr. Google me informa o seguinte: Schistosoma hematobium, que tem como hospedeiro intermediário caramujos do gênero bulinus.
é diferente da maçã, Ah, né? Então tem o então caramujo faz também. sentido, né? Muito Obrigado. Sim. obrigado por aprendendo com você. Então, vamos lá. Hernani, mas a propósito desse seu comentário sobre a prótese dentária e tudo, é por isso que as pessoas passaram, os dentistas, né, passaram a usar as próteses com os ganchinhos para ficar sustentadas nos outros dentes? É isso mesmo, é porque antigamente as próteses não ficavam bem fixadas e elas ficavam dançando na boca, né? E isso levava ao atrito. Então, o atrito durante muitos e muitos anos pode causar isso. Então, a fixação correta é que vai evitar esse atrito. A mesma coisa quando você usa um sapato muito, muito apertado, muito folgado, você desenvolve um calo, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, porque uma prótese mal feita, mal ajustada, primeiro produz uma calosidade, e aquela calosidade, a pessoa vai se transformando numa lesão maligna. Sim. Nádia, só Sim, um pouquinho. diga, Hegel. Eu só falei a questão emocional também, a influência do câncer estômago, a segunda parte, se você puder responder. Uma questão, isso, você perguntou, o câncer de estômago tem a ver com alimentação ou com a questão emocional? Exatamente. Não, a emocional é aquele que nós falamos logo no princípio, né? Quando a pessoa tem algum transtorno emocional, vai apresentar aquele transtorno envolvendo o simpático e o parasimpático, né? Então, o que acontece? As pessoas extremamente estressadas, preocupadas, elas têm uma produção maior do ácido clorídrico e da pepsina, levando a uma úlcera gástrica, né? Só que tem algumas úlceras gástricas crônicas, com o passar do tempo, elas podem se transformar no câncer de estômago. Então, existem muitos casos de câncer de estômago que se planta exatamente em cima de uma úlcera crônica no estômago. Pronto. Ok, Hegel? Muito obrigado. Tá bem, né? Olha, nós estamos sobre o horário, mas eu ainda pergunto se alguém tem... Eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui, além da do César, para encerrar. Tem aqui uma participação. Vamos lá. César Reis, mas alguém tem mais alguma pergunta? Não. César Reis, muito agradeço pela excelente participação do Dr. Hernani. Infelizmente, não pude participar, mas ouvi quase tudo. Quero expressar minha gratidão ao generoso expositor. Nós acompanhamos, viu, Hernani? E o Jorge Pio. O Jorge Pio, esta apresentação com o Dr. Hernani está sendo fantástica, muita informação, muito aprendizado, humildade e cultura se derramando sobre nós. Muita gratidão ao palestrante e ao ICEB. Eu aqui agradeço, né, o convite. Eu agradeço também ter me convidado para falar sobre o assunto, né, com meus parcos conhecimentos sobre o assunto, e eu aprendi muito com os três participantes do programa. Então, eles também, eu quero agradecer aos três, porque algumas coisas que foram faladas pelos três tiraram minhas dúvidas, e eles me ajudaram muito nessa condução em resposta a algumas perguntas. Então, obrigado aos três companheiros, três irmãos aí que estão aí. Teus colegas, né? E estou... viu? Foi muito bom, porque tem um ditado que fala o seguinte: nós não somos tão bons como pensamos, nem tão mal como pensamos. Então, na realidade, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa sobre determinado assunto com as pessoas, né? Porque a vida é um eterno aprendizado. Então, por exemplo, a história do caramujo do Egito, né? Eu não sabia, então aprendi hoje. Então, a gente vai aprendendo assim o dia a dia. Então, eu agradeço e estou à disposição. O dia que quiserem me convidar, eu estou pronto para que possa participar, porque sempre é muito bom participar assim, de um encontro com pessoas tão inteligentes e sábias como vocês todos estão aí.
Olha, Hernani... Ô, Nádia, só para lembrar que o homem está aposentado, hein? Aproveite. Você não sabe, Rubim, eu exploro o Hernani há décadas. A esse propósito da generosidade, da humildade que todos aqui já destacamos, o Hernani já fez muitos programas Novos Rumos, você também, e os ouvintes chamavam o Hernani de o doutor bom. Alguns casos em que o Hernani não só recebeu, conversou com as pessoas no seu celular particular, ele tratou de algumas pessoas, ele, não vou dizer arrumou, mas ele encaminhou e foi responsável pelo encaminhamento de cirurgia da esposa de um ouvinte nosso, ele nem conhecia o ouvinte. Então, o Hernani é o doutor bom para muitíssimos ouvintes lá da Rádio Rio de Janeiro. Eu confesso aqui a minha dificuldade, porque eu exploro mesmo o Hernani, e essa é a minha dificuldade de explorar o irmão. Eu tenho explorado muito o Hernani, não só na rádio, como também nos congressos da UERJ. Você também participou de todos, Rubim. Nos próximos, os outros presentes aqui vão também estar junto conosco mais uma vez, quando as coisas melhorarem, abrirem e se iluminarem para nós seguirmos os caminhos lá nos nossos congressos da UERJ. Né? O Jorge Pires já se manifestou, o Hegel colocou aqui o link para o Grupo dos 8, disse que foi uma excelente palestra, agradeceu ao ICEB, e a Carmen diz, eu adorei, assunto momentoso, eu acho que é momentoso, e importantíssimo na construção do mundo de regeneração, pelo qual nos empenhamos tanto. Eu só gostaria de encerrar aqui, Nádia, falando uma coisa. Sempre é muito gratificante quando você consegue ajudar alguém. Então, já fiz várias entrevistas aí na Rádio Rio de Janeiro, né? Onde o programa foi gravado e o programa é repassado, reprisado. Né? Teve uma ocasião, há alguns meses, que alguém ligou lá para minha casa 2h da manhã. Pois não, de que se trata? Não, eu acabei de ouvir o senhor na Rádio Rio de Janeiro, eu queria tirar uma dúvida. Entendeu? Então, até eu explicar para ele que era um programa gravado, mas aí não teve problema nenhum, não. Foi bom. Você fazer o bem sempre é bom, independente do horário. Quando eu repriso os programas de vocês, também o do Rubim e tudo, nós colocamos uma informação. Este programa é gravado, mas o ouvinte pode ter perdido esta informação, ou então, psicologicamente, ele estava tão interessado que resolveu ligar para você, esquecendo de olhar para o relógio. Mas a sua proverbial generosidade certamente atendeu com um sorriso o ouvinte, né? Bem, então, eu agradeço muito a vocês todos pela participação aqui nessa edição aqui de mais um estudo do ICEB. Quero agradecer muito mais uma vez e sempre ao Hernani. E eu também devo declarar que nós chamamos o Hernani, isso a gente só faz com assim, um amigo com quem a gente não tem mais muita cerimônia, nenhuma cerimônia. Então, nós tivemos aqui uma questão de descompasso na programação, e aí nós convidamos o Hernani literalmente ontem. E o Hernani veio de coração aberto, como ele sempre está, e nos trouxe essa informação profissional e essa demonstração de grandeza pessoal. Então, quero muito agradecer a você mais uma vez, Hernani Francisco de Sena Sampaio, por mais este encontro que, para mim, foi um reencontro muito bom. E prepare-se, porque Rubim também já cobrou, para você voltar aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado. E outra coisa é o seguinte, hoje foi a primeira vez que eu participei de um programa assim online.
como eu sou uma pessoa mais à moda antiga, né? Sempre eu faço palestras presenciais e tal, mas foi a primeira vez que eu fiz utilizando a internet para fazer essa participação, mas para mim foi muito bom, porque primeiro a minha filha ensinou a fazer, segundo, eu consegui entrar aqui sozinho, né? E possibilitar a consecução desse programa. Então, para mim, foi uma honra, foi um prazer enorme e até uma superação. Eu que tinha dificuldade com a internet, hoje eu consegui me superar e me coloquei ao vivo para vocês todos, que para mim foi muito bom. Muito obrigado a todos e parabéns pelo alto nível do programa, pelo alto nível de conhecimento de todas as pessoas que estão presentes aí, tá? E eu fiquei muito gratificado por conviver essas horas com pessoas de um alto nível de sabedoria e de conhecimento humanitário. Pois é. Alô? Sim, Hegel. Qual é o programa da Rádio Rio de Janeiro? Qual é o nome? Novos Rumos. É um programa que nós temos lá há décadas e é um programa de informação, conhecimento e prestação de serviços. E nós levamos todos, porque aí é aberto, nós levamos todos os assuntos e levamos varíssimas vezes o nosso Hernani Sampaio. A nossa companheira bonita que está aí ao seu lado esquerdo. Hein? Olha o teu microfone. Olha o teu microfone. Sim. Tá. Pode falar. Luciane, Nádia, prazer. Luciane, prazer. Muito obrigada por estar aqui conosco. Fique sempre, viu? Venha sempre. Obrigada. É de Teutônia, mas é do abrigo também de Santa Maria. Ah, de Santa Maria? Com Teltz? Isso. Com Teltz. Só que você tem um beijo grande no Teltz, que é um grande espírita, e ele já esteve aqui no ICEB, ele voltará, e nós temos um assunto assim talhado para fazermos um encontro que vai ser lindo, um encontro com o Teltz e com a Beth Barbieri. E quando vai ser? Não, ainda vou, eles estão já escalados, mas eles não sabem ainda, entendeu? Tá. Então nós vamos ficar quietos. Eles vêm. Então, mais uma vez, agradecida também a Luciane, a você, Hegel, a todos os queridos que estiveram conosco, agradecidos também a todos os que ainda verão aqui o nosso encontro, o nosso programa de estudos lá no YouTube, que a nossa querida Fátima vai agora fazer uma ediçãozinha e vai levar para o YouTube. Então, ao vivo aqui, agradecemos as vibrações de todos e vamos, por falar em vibrações, vamos elevar nossos corações, ainda que pequeninos, mas sinceros e abertos, mestre, a receber os teus ensinamentos, o influxo de tuas bênçãos, a maravilhosa energia que sempre dispensas, como estás dispensando neste instante, a todos nós, na vibração, na grandeza e na beleza desta hora, mestre querido. Nós te rogamos que abençoes os nossos esforços no bem, que especialmente hoje abençoes o nosso querido irmão Hernani Francisco de Sena Sampaio, mas muito especialmente Jesus. Nós te rogamos que, sob o manto de Maria, de nossos anjos da guarda, de nossos amigos espirituais, não só do ICEB, mas de todos os demais nossos e das casas que nós frequentamos, nós vos rogamos a todos que abençoem esses nossos projetos no bem, que nos permitam agora, sob a tua autorização, mestre, que nos permitas ir ao encontro dos nossos amigos, dos lares desses nossos amigos, e também, por misericórdia, acompanhe-nos, mestre querido, em nossos pensamentos, também uma visita àqueles que ainda não são
nossos amigos. São, na realidade, mestre amado, os nossos amigos do futuro. Mas se algo ainda nos for lícito pedir-te, e nós te pedimos, neste instante, juntos, na vibração do teu coração e de Maria, que nos acompanhes para irmos num exercício de fraternidade, na direção dos nossos irmãos, conhecidos e desconhecidos do ponto de vista da nossa condição atual, que estão enfrentando as dificuldades que tu anunciaste 2 milênios atrás. Que as nossas vibrações possam, pela multiplicação do amor através de tuas mãos, abraçar, consolar os nossos irmãos em dificuldades maiores. Fica conosco, mestre amado, abençoa o nosso querido ICEB, abençoa todos os corações vinculados ao ICEB em ambos os planos da vida, para que esta instituição possa superar quaisquer dificuldades para cumprir a sua missão, assim designada pelo coração generoso de seu fundador, Deolindo Amorim, com a vibração especial do nosso querido Jorge Andréa e dos demais mentores desta casa. A paz e luz a todos nós, em nossas mentes e corações, hoje e sempre, sob a bênção e a graça de nosso Pai. Assim seja.